Bom, vamos agora para o último tópico da igreja, do estudo da paracletologia. Tá bom? Recomendações sobre os dons espirituais, na página 104. Bom, o primeiro que, como recomendação, eu cito aí 1 Coríntios 12:1, não devemos ser ignorantes no seu uso. Todos os dons, irmãos. E já pensou a pessoa ser ignorante no uso da palavra, da ciência ou da sabedoria? É até estranho, né? Mas a pessoa pode acabar usando isso de maneira errada. Tem pessoas que usam, começa a entrar na concorrência, disputa. Não? Se algum dia te chamarem para um debate, é sadio, mas não vá com sentimento de disputa. Vá com sentimento de defender a sã doutrina. Me chamaram para um debate lá em São Paulo, né? O sentimento que eu fui não é um sentimento de disputa. A questão é defender a verdade de Deus. Isso é que você tem que pensar. Deus não confiou aos anjos a defesa da sua verdade. Ele confiou aos homens. Confiou a nós. Então, esse tem que ser o nosso sentimento, sempre defender a verdade. Tá bom? Pois bem, só para comentar com vocês o termo ignorantes aqui, vocês sabem que tem um termo grego que é gnose, né? Conhecimento. E ignorante aqui é o sem conhecimento. Vocês sabem que em grego ele está ligado à negatividade, tá bom? Por exemplo, átomo. Tomo é divisão, átomo é não divisível, tá ok? Alguns falam, eu sou apolítico, né? Não gosto de político. Então, gnose é conhecimento, então aqui é agnose, ou agnóio, ignorante, sem conhecimento, tá bom? E número 2, usá-lo para o que for útil, 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para a igreja, para o desenvolvimento da igreja. Por isso que eu falei, esquece as disputas. Se você vai para um debate, não vá com sentimento de disputa. Se você for com sentimento de disputa, corre risco do Espírito Santo não te usar e você acabar sendo usado por um espírito maligno. Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com o apóstolo Pedro. Jesus repreendeu para trás de mim Satanás e falando com Pedro, porque foi Satanás que inspirou Pedro a pegar Jesus pelo braço e tirar ele de onde Jesus estava falando que ele deveria padecer e morrer. O apóstolo Pedro não aceitou aquilo e repreendeu Jesus, né? Jesus falou claramente, quem estava operando nele naquele momento era Satanás. Então, você vai para um debate, para um diálogo, a definição que for, em primeiro lugar, o teu sentimento tem que ser o seguinte: eu vou lá para defender a sã doutrina. O Espírito Santo está comprometido contigo, meu irmão. O Espírito Santo está comprometido contigo. Vai se cumprir em você a palavra. Não tema quando você for levado diante de reis, de autoridade. Não se preocupe sobre o que você vai falar, porque o Espírito vos ensinará todas as coisas. E por isso é que eu digo, pode ser uma pessoa até como analfabeto, que não saiba ler. Como era o meu pai. Meu pai, ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. Esse homem, ele pode debater com o maior dos doutores, que tem as maiores formações, que hoje, por exemplo, seria o pós-doutorado em Oxford, que é a universidade número 1 do mundo, na Inglaterra, né? Assim, pelo menos a última vez era que era considerado, tinha ultrapassado o Harvard. Ele pode ser um pós-doutor em Harvard. Se ele for debater com uma pessoa que defende a verdade, se esse pós-doutor ele estiver defendendo o erro, não tem jeito, ele vai perder. Ele vai perder. Eu sempre falo, Estevão, ele estava debatendo lá com 4 grupos de pessoas. Eles poderiam ter uma formação muito superior a Estevão. Talvez Saulo de Tarso estivesse lá. Mas não depende da formação. Depende se você está defendendo a verdade e se você está defendendo ela com o sentimento correto. Cuidado, que alguns
acabam defendendo a verdade com um sentimento de disputa, aí o Espírito Santo não vai ter um compromisso contigo. Bom, em terceiro lugar, tê-los não significa ser espiritual. Olha só, na sua carta aos Coríntios, Paulo diz que não lhes faltava nenhum dom. Olha, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7. O apóstolo Paulo exalta muito a igreja. Mas também diz que eles eram carnais. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Olha. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Né? Ou seja, tem pessoas que recebem o dom espiritual, mas se ele se envolve em disputas, como o apóstolo Paulo colocou aqui, contendas, dissensões, como eu falei, é o sentimento que você vai para um diálogo, para um debate. Às vezes o sentimento que a pessoa vai até para o púlpito. Eu já vi pessoas que vão para o púlpito pensando em disputa com ele. Esquece isso. Pense só na mensagem e também pense no compromisso que o Espírito Santo tem com aqueles que pensam só na mensagem. Tá bom? Quarto lugar, tê-los não significa ser salvo. Vimos que o homem pode se desviar da presença de Deus, mesmo tendo os dons espirituais. Portanto, ter esses dons não significa garantia de salvação. O indivíduo pode se desviar e até como carnal vai perder a salvação. E em quinto lugar, existe um caminho mais excelente. Porque o apóstolo Paulo, ele fala dos dons espirituais, abra a sua Bíblia, no capítulo 12, tá bom? E quando ele conclui o capítulo 12, eu botei aí o último versículo, 31, né? Lembrando que quando o apóstolo Paulo escreveu, havia uma continuação. Não havia essa divisão de capítulo e versículo. Então o versículo 31 do capítulo 12 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Presta atenção. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O texto continua, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor divino, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então ele diz o seguinte, olha, busque os dons espirituais, faça isso com ordem, né? Todos os dons espirituais, busque. Agora eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês, que é descrito no que eu falei para vocês, de qual o sentimento que você vai para um debate. Eu vou lá para humilhar aquele herege, aquele profeta de Baal. Não pense assim. Não pense assim. Porque esse profeta de Baal precisa de libertação, devia estar lá pregando heresia. Tem uns debates que as pessoas fazem, por exemplo, com um padre. Você tem que falar para o padre, padre, olha, essa doutrina do purgatório foi inserida com Constantino. Se você quer ser um seguidor da sã doutrina, você tem que abandonar essa prática. A igreja primitiva não acreditava em purgatório, não fazia oração pelos mortos. Quem fazia isso eram os gnósticos. Vocês têm que abandonar essa doutrina. E falar com ele com o sentimento de livra a tua alma do inferno. Esse tem que ser o sentimento. Não de disputa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Se você vai com um sentimento de disputa, pronto, então você não está nesse caminho mais excelente que o apóstolo Paulo falou. Tá ok? E essa é, claro, a conclusão natural dos dons espirituais. Tá bom? Tem que seguir por esse caminho mais excelente. Eu não vou ler todo o capítulo 13, deixo para a leitura de vocês.